A sabedoria, fiquemos de pé, escutemos o Santo Evangelho, paz a todos. E ao teu Espírito. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o evangelista Marcos. Glória a ti, Senhor. Glória a ti. Estejamos atentos. O Senhor disse: se alguém quer vir atrás de mim, renuncie a si mesmo, pega a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perde a sua vida por causa de mim e do Evangelho a salvará. De fato, que adianta alguém ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? E que poderia alguém dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante desta geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai, com seus santos anjos. E disse-lhes: em verdade vos digo, alguns dos que estão aqui não conhecerão a morte, sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Glória a ti, Senhor. Glória a ti. Podem se sentar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, com a graça de Deus, chegamos no terceiro domingo da Grande Quaresma, o meio da Grande Quaresma, o qual a Santa Igreja nos chama, após esse período de caminhada, no deserto, com a cabeça baixa, olhar para cima, assim como foi feito lá no Antigo Testamento, que foi dada a ordem de Deus de fazer o primeiro simbolismo da cruz de Cristo, que era a serpente colocada em cima da madeira, e quando as pessoas olhassem, elas seriam curadas, das picadas das serpentes. E a igreja nos chama hoje a olhar para cima do Gólgota, a Santa Cruz de Nosso Senhor. As mesmas serpentes que judiava do povo de Deus, elas continuam ainda, através de muitas heresias e muitas situações. Nós vimos que na epístola de hoje, nos fala do sacerdócio, o que é ser um sacerdote. E ser um sacerdote é ser um outro Cristo. Todos nós somos chamados a se tornar outro Cristo. Mas, em especial, há alguns que o nosso Senhor chama a ter mais uma intimidade a mais com Ele. E aí nós vemos que o sacerdócio, o chamado do Cristo, é abraçar a cruz. É o que nos diz o Evangelho de hoje. Aquele que quiser vir atrás de mim, toma a sua cruz e segue-me. E aí, às vezes, a gente fala assim, queremos um cristianismo mais doce, mais suave, queremos mais doçura. A cruz do Senhor não foi leve, não teve doçura, teve amargor, gosto de sangue, gosto de suor, gosto de lágrimas. Seguir a Cristo não tem a doçura. Cristo não nos oferece essa doçura que o mundo quer. Ele nos oferece sacrifício. A única promessa que o Cristo nos deu é a cruz. E quem não honra a cruz
não é digno dele. Aquele que não quer tomar a sua cruz, não é digno de mim. É isso que o Cristo nos fala. Quando nós pegamos na cruz, nós não podemos olhar para trás. Carregar uma cruz, gente, não é pôr numa mochila e sair andando, olhando para tudo. Cruz é pesada, é sacrifício. Olhem nos ícones, olhem o Cristo como ele carrega a cruz. Ele está curvado. Ele está com a cabeça baixa olhando à frente. Nós não conseguimos olhar à frente. Se nós abraçamos a cruz, nós vamos olhar para baixo. É a única coisa que nós podemos fazer. Porque para seguir Jesus, a gente tem que saber morrer. Para seguir Jesus, nós temos que dar os mesmos passos que o Cristo deu. Por isso que nós olhamos para baixo. Ninguém vai pisar em outro lugar, sendo que o Cristo não pisou. E às vezes nós queremos isso. Não. Existem outras pessoas que deram alguns passos que podem até mostrar algo de Jesus, mas não são os passos de Jesus. E aí criamos outros caminhos. Há vários homens que se achavam que estavam criando novos caminhos para chegar aos céus. E a estrada da igreja, a estrada do Cristo, já é uma estrada aberta. O Cristo abriu o caminho, ele abriu a estrada, ele já nos mostrou até o caminho dos céus. E os santos pais da igreja vieram atrás. Aparecia buracos nesse caminho, que são as heresias, pensamentos mundanos, e os santos padres já tampavam esses buracos, porque a estrada do Cristo estava sendo pavimentada pelos santos pais da igreja. Os santos são as placas que sinalizam aonde desviar dos perigos. Quando andamos numa estrada, não vemos placas, cuidado, curva direita, curva esquerda, lombada, depressão. É o ensinamento dos santos pais. Um bom piloto, motorista, conhece placas e conhece as leis, e aí procura uma boa estrada para caminhar. E nós, na nossa vida espiritual, temos isso. Temos um mapa. Temos todas as orientações. Como chegar no céu? Está escrito nas Escrituras. Está escrito pelos santos padres. Já nos mostraram como desviar dos buracos, como arrumar tudo isso. As nossas paixões, santos padres já nos ensinaram como lutar contra elas, como vencer. Nós não precisamos ficar olhando para as coisas de fora. Nós precisamos olhar para o caminho do Cristo. É o único caminho da nossa salvação. Seguir Jesus é saber sofrer. Seguir Jesus é saber morrer. Então, aonde nós estamos colocando a nossa salvação? No Senhor que fez o céu e a terra, ou em príncipe e filhos de homens? Nós rezamos isso todo dia, toda a liturgia, mas só canta, só reza ali, não entra na alma. As bem-aventuranças, quando vos perseguirem e humilharem, disserem todo mal contra vós por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque esse é o reino dos céus. Então, louvem a Deus. Louvemos a Deus quando somos perseguidos, humilhados, porque é só por causa dele, não é por causa de nós. Deus é misericordioso, compassivo, longâmino, asaz e benigno. Deus nos chama a olhar para ele. Esquecemos de nossos pecados, esquecemos de todas as tribulações que o mundo nos dá. Só temos que seguir esse caminho da salvação. Que nós possamos abraçar a cruz de Cristo nessa amargura, nesse gosto de sangue, e sentir a doçura do reino dos céus através do amargor. Quem não sentiu o amargo não vai sentir o doce no final da vida. Quem não sentiu o amargo hoje vai sentir o amargor do inferno queimando as nossas almas. Então, que nós possamos se aproximar da cruz de Cristo, que a igreja nos convida, para que logo, logo, na grande ressurreição, vamos pedir a Cristo a luz divina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora e sempre.
e pelos séculos dos séculos.